Olá, aqui é Cado Figueiredo e esse é o Jornada pela Bíblia. Hoje nós vamos estudar mais um contexto que está em João capítulo 10 e é aquele trecho que é muito repetido no mundo religioso, de que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Era exatamente isso que Jesus estava dizendo. Vamos ver agora nesse estudo. Eu não vou fazer quiz não, porque já cansou esse negócio de quiz. Mas vamos continuar com o texto. O texto que a gente vai estudar está em João capítulo 10. O trecho exato é João capítulo 10, versículo 10. Diz assim: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Para entender melhor o contexto, vamos ler do versículo 1 até o versículo 21. É uma passagem longa, é um trecho longo, mas a gente vai poder entender melhor sobre o que Jesus está querendo falar. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e ele encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim, como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: Ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: Essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Esse trecho onde Jesus fala que ele é o bom pastor e que ele é a porta das ovelhas, ele compreende um pedaço bem maior que a gente precisa entender melhor. A história começa mesmo em João capítulo 9. João capítulo 9 é o capítulo onde João fala sobre o cego, a história do cego. Não sei se você sabe a história, mas eu vou resumir aqui porque, de certa forma, é importante saber o que acontece. Um problema que Jesus tem com os judeus já acontece lá pelo capítulo 8. No finalzinho do capítulo 8 já tem um problema de Jesus com os judeus e esse problema meio que se carrega até o final do livro, né? E o capítulo 9, em específico, o que acontece? Havia um cego de nascença, que ele vivia como pedinte, né? Não tinha como trabalhar, não tinha nada, então ele vivia como pedinte, e então Jesus o cura, né? Ele cospe no chão, ele pega aquela massa, aquela lama que ele forma, cuspindo no chão, ele coloca nos olhos do cego, e então o cego, ele pede para o cego ir para a fonte e limpar os olhos.
Então ele consegue ver, mas ele não vê mais Jesus, né? Ele não sabe onde Jesus está. Muita gente reconhece ele como o cego que pedia e começa a achar estranho, porque ele estava vendo, né? E então ele é levado para os judeus. E os judeus começam a questionar ele, os fariseus. Então ele vai para os fariseus e os fariseus começam a questionar ele. Mas como assim você era cego? Mas como é que o homem lhe curou no sábado? Não pode. E começa a ser investigado o que aconteceu com o cego. Então faça um tribunal, chama até os pais do cego para perguntar se ele realmente era cego desde nascença. E o final de tudo é que o cego é expulso, né? Todo mundo é maltratado ali. E então Jesus aparece para o cego, né? O cego encontra Jesus e ele fala com Jesus e reconhece que Jesus é o Messias, o Senhor. E junto com o cego estão fariseus. Aí é que começa a conversa de Jesus com os fariseus. E Jesus está diante dos fariseus e acontece que os fariseus perguntam, né? Nós somos cegos? Porque Jesus estava falando um pouco sobre cegueira, a cegueira espiritual. E aí começa a Jesus falar sobre que ele é a porta, né? É o que a gente chama de os eu sou que tem em João. E ele fala dois eu sou no capítulo 10. Ele fala sobre eu sou a porta, ele fala eu sou o pastor. E aí ele começa a inserir essa ideia da porta, né? Ele diz, né? Eu asseguro para aquele que aquele que não entra no aprisco, olha, ele está falando com os judeus. Ele diz que aquele que não entra no aprisco pela porta, né, mas vai por outro lugar, só por outro lugar, é um ladrão e assaltante. Ele começa a trabalhar essa ideia de que do aprisco, das ovelhas, né, dos assaltantes, e aí ele começa a trabalhar isso no texto, isso no discurso dele, e ele começa a contar a história do pastor, né, o pastor da ovelha, entra pela porta e o porteiro abre a porta do aprisco e o pastor chama. Aí ele começa a trabalhar essa ideia. E depois ele explica, eu sou a porta, eu sou aquela porta do aprisco. E ele começa a se inserir. Primeiro ele fala, eu sou a porta, e depois ele fala, eu sou o pastor. Então ele já se coloca em dois elementos aí. Enquanto isso, Jesus fala que quem entra por fora é um ladrão. E ele diz no versículo 8, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. A primeira coisa que a gente pode ver aqui é que ele não, em canto nenhum aqui, ele fala sobre Satanás. Ele não fala de diabo, Satanás, de coisa nenhuma dessa. Mas ele fala de pessoas. Ele diz que quem é ladrão e assaltante foram os que vieram antes dele. Mas as ovelhas não os ouviram. Então ele coloca, praticamente, para mim são dois elementos. Ele coloca a porta e o bom pastor, e depois ele fala sobre alguns personagens que para mim são o mesmo personagem. Ele fala do ladrão, ele fala do mercenário, que é o assalariado, e ele fala sobre, ele sempre trabalha essa dualidade. Veja, existem ladrões e assaltantes que o intuito deles é roubar, matar e destruir. Quando João fala sobre os judeus querendo apedrejar Jesus e os judeus maltratando pessoas, dá para entender aqui de que ele está falando dos próprios judeus. Homens de carne e osso, homens que faziam a maldade, que eles queriam as ovelhas pelo seu próprio interesse. Eles queriam tanto para roubar, matar, ou seja, pegar essas ovelhas, matar e maltratar elas. E também tem o assalariado, que só faz um trabalho, só que quando vem a dificuldade, quando vem algum empecilho, ele foge, né? Quando vem o lobo, né? Ele foge. Então aqui você vê que existem personagens que são parecidos, são pessoas que estão interessadas nas ovelhas. E existe o que realmente está interessado na ovelha.
que é o bom pastor. E ele começa a trabalhar essa ideia de vida. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas o bom pastor vem para dar a própria vida por suas ovelhas. Existe o interessado, existe a pessoa que quer o mal, existe a pessoa que quer dar a própria vida pelas suas ovelhas. E as ovelhas vão ouvir a quem realmente é o bom pastor. E aqui ele trabalha sempre essa ideia da ovelha, mas ele nunca fala aqui sobre um Satanás ou o diabo. Ele está falando aqui sobre pessoas. E o que é interessante aqui é porque no mundo religioso se fala muito sobre o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas o foco desse trecho não é sobre o diabo, é sobre o bom pastor. Então a gente precisa se focar naquilo que Jesus queria dizer mesmo. Ele está falando dele mesmo aqui. Ele está falando sobre ele é a porta e quem atravessa a porta ganha a salvação. Como ele fala no versículo 9, né? Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Né? Entrará, sairá, encontrará pastagem. E está falando sobre o bom pastor. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Então aqui o foco nunca foi falar de Satanás, mas ele está falando só sobre ele mesmo. Ele estava contrastando com os líderes religiosos daquela época, os judeus, os fariseus. E é tanto que depois, apesar de ser um momento depois, mas João coloca no mesmo capítulo, dá para entender de que, novamente, os judeus se juntam no capítulo 10, 31, versículo 31, diz de que os judeus já estavam pegando pedras para apedrejar Jesus. Ou seja, dá para entender aqui, tanto em João 8, 59, como em João 10, 31, meio que ele coloca em dois momentos aqui. Ele mostra que os fariseus queriam de todo jeito apedrejar Jesus. Quem é que quer roubar, matar e destruir de fato? É os próprios judeus. São os próprios fariseus que queriam fazer isso com Jesus. Isso incomodou eles, né? Porque Jesus se mostrou como o único, a porta, como o único lugar onde deveríamos passar. Ele se coloca como o bom pastor que dá vida para suas ovelhas, e os fariseus, e de certa forma, pelo contraste, Jesus estava mostrando que os fariseus não fariam isso de forma alguma. Eles não dariam vida pelas ovelhas e eles estavam interessados em usar as ovelhas para si mesmos. Então, aqui não fala em canto nenhum sobre Satanás. De forma alguma, não tem como achar isso nesse trecho. Né? Não quero ser um advogado do diabo, mas realmente eu quero ser o advogado do bom contexto, né? Do bom estudo. E a Bíblia não fala sobre isso. Então que você possa, aprendendo isso, que com esse trecho você possa aprender que o foco é que Jesus é o bom pastor. E Jesus é a porta e eu tenho que atravessar essa porta. Amém? Que Deus abençoe você e Deus abençoe essa semana para você.